Olá pessoal, hoje vamos falar então sobre os equipamentos de profilaxia, mais conhecidos como jato e ultrassom, né? Nomenclatura popular aí do pessoal, eles falam profis, né? Então vamos falar da Gnatus, os dois modelos, sem reservatório e com reservatório, e o da Schuster, sem reservatório e com reservatório. Vamos começar por esse modelo aqui, que é sem reservatório. Aqui é onde então botamos o bicarbonato de sódio, ultrassom e jato, com as funções endopério, regulagem do potenciômetro de ultrassom, regulagem do fluxo de água e regulagem do fluxo de ar. Algumas observações bem importantes, tá? Caneta de ultrassom. Essa caneta tem a capa removível e autoclavável, então essa capa pode ser autoclavada, tá? O ultrassom, nesse tipo, o inserto é com rosca externa, onde vai enroscar, então bem importante, antes de usar a chave, né, enroscar com a mão até que chegue no seu limite, né, enroscou com a mão até o limite, e depois usar a chave torquímetro, tá? Por que usar a chave torquímetro, ao invés das convencionais? A chave torquímetro, ela vai dar o torque necessário para o inserto de ultrassom. Então não corre o risco de espanar a rosca e prejudicar toda a caneta de ultrassom, né? Vem com as duas, alguns aparelhos vêm com as duas chaves, outros vêm com a só convencional. Então é bem importante usar a chave torquímetro. Então quando for enroscar, ela vai dar o torque necessário. Passando esse torque, né, não tem problema porque não vai espanar, porque ela já diz o nome, né, chave torquímetro. O jato de ultrassom, normal, né? Também tem a ponteira removível, né, que pode ser feita a limpeza, né, separadamente. Cuidados importantes, tá? Esse equipamento de profilaxia, ele não tem aquecimento do pó, então o importante é não deixar o pó de um dia para o outro. Eu sempre costumo dizer para os nossos clientes que usar a quantidade de pó necessária para fazer a profilaxia do cliente, né? E sempre repondo, ou mais ou menos se sabe o fluxo do dia a dia, né? Deixar a quantidade necessária para não ter desperdícios depois, né? Ao final do expediente, ou enfim, né, ao final dos procedimentos, retirar o pó. Existem duas opções para retirar o pó, né? Ou abrindo aqui embaixo o reservatório, né? Tira o reservatório por rosca, tá? E bota de volta, ou desperdiça, né? Ou a opção, né, dependendo como que tá a localização do prof, dá para se usar o sugador, né, para retirar o prof. Lembrando que se for usar o sugador, após puxar com o sugador, legal puxar um pouquinho de água para não ficar nada de bicarbonato nas mangueiras, tá? Esse outro equipamento aqui, ele é com um reservatório. Então, o que vai diferenciar de um para outro é que nesse aqui precisa puxar a espera de água e ar da cadeira, né? Esse aqui só precisa puxar a espera de ar. Ele tem o reservatório, né? Ele é com press click, então é só puxar e remover para fazer a limpeza e até para recarregar, né? Pode recarregar com ele em cima do aparelho mesmo, com o recipiente e jogar água dentro, mas para fazer a limpeza é legal tirar. Ele vem com a tampa de fácil acesso também. Bem importante esses que tem o reservatório de água, tá? Fazer a limpeza. Fica muitos detritos, muitas sujeirinhas, até da própria água, né? Dependendo qual água vocês forem usar. Fazer a limpeza. Ele tem um anelzinho, um O-ring aqui embaixo para fazer a vedação. Sempre é importante passar um paninho. Se o O-ring estiver muito ressecado, né, ou seco, nós indicamos a passar um pouco de vaselina para facilitar o processo e para não danificar o anel. Fazer a limpeza normal do reservatório, né, ao final de cada expediente, para manter o equipamento sempre limpo e evitar entupimentos. Mesmo esquema do reservatório do outro, né? Tem o copinho embaixo, com a opção de tirar o copo ou sugar. Ultrassom e jato igual o outro, né? Com a capa autoclavável e com a possibilidade de tirar para fazer a limpeza do bicarbonato. Agora vamos falar dos aparelhos da Schuster, né? Diferenciais que nós temos aqui, desse equipamento aqui, que ele tem o aquecimento do reservatório de bicarbonato. Então o aquecimento ajuda bastante o entupimento, principalmente nas regiões de mais frio e mais umidade. Então isso vai facilitar o processo e evitar entupimento, tá? Outro diferencial desse equipamento é que o ultrassom já é com a caneta de LED, então tem um ring LED ao redor de toda a caneta para facilitar o trabalho do profissional. Ao contrário daquele, né? Aquele tem uma capa rígida, esse aqui tem uma capa mais maleável, né? Também autoclavável.
que pode ser usado na autoclave, tá? Para fazer a troca de um paciente para o outro. Esse outro equipamento tem a possibilidade de tirar a ponta, então é só puxar para baixo e tira a ponta do jato. Às vezes, né, fica um pouco de bicarbonato aí, passa um fiozinho de orto para fazer a limpeza, né? E também essa ponta aqui é autoclavável, pode ser utilizada na autoclave, tá bom? E então esse aparelho aqui tem a possibilidade de autoclavar a ponteira, né, como eu já havia dito. O ultrassom, né, o inserto de ultrassom é com rosca interna, diferente do outro, né, do mesmo formato, tá? Sempre primeiro fazer com a mão, nada com chave, nada, feito com a mão, deu o torque final com a mão, sem forçar com a mão, usar a chave torquímetro para dar o aperto certo no ultrassom. Lembrando que se passar com a chave torquímetro não tem problema, mas já as chaves convencionais, se passar, vai danificar a rosca de ultrassom. Lembrando que nesses casos estamos usando as ponteiras originais do próprio fabricante, para não correr o risco de ter a rosca invertida ou a rosca com algumas voltas a mais. Então é sempre importante usar as ponteiras de inserto originais. Neste outro caso, ele também tem um sistema de aquecimento no reservatório do bicarbonato, e o reservatório de água é diferente do outro. Esse reservatório é com encaixe, né, onde tu vai tirar, vai abrir com rosca normal, encher o reservatório, fechar e pressionar. Lembrando que tem que pressionar até o fim, tá? Para dar a ligação do reservatório com o que vai puxar, né? A bomba peristáltica que vai puxar para dentro do equipamento. Ele também tem um anelzinho ORG, tá? É necessário, da mesma forma, manter limpo. Se tiver muito seco, passar uma vaselina, para sempre ter um fácil manuseio e não evitar entupimentos, tá bom? Agora nós temos outros formatos de ultrassom e jato. Esse jato aqui de bicarbonato, ele é acoplado direto no terminal de alta rotação, né, o encaixe Borden, aonde vai se botar o bicarbonato dentro do reservatóriozinho que tem na própria peça de mão, né? Importante nunca fazer a limpeza com líquidos aqui dentro, né? Se precisar fazer a limpeza, eu aconselho sempre passar o ar da seringa tríplice. Se mesmo assim tiver alguma coisa mais profunda, passar um algodão ou uma gaze seca só para fazer a limpeza. Nunca passar nada de líquidos aqui dentro, porque vai entupir. É um aparelho muito sensível e entope facilmente. Então, tomando esses cuidados, o aparelho tem uma vida longa maior, tá? Ele também tem a ponta, né, do bicarbonato removível e autoclavável, igual ao aparelho aqui. É a mesma ponta. Então, quando tem o símbolozinho de autoclavável, pode botar na autoclave sem problema nenhum, tá? Pode-se ter essas pontas a mais para fazer a troca de um paciente para o outro. Então, com a ponta também removível e autoclavável. Encaixe Borden, normal, como se fosse uma alta rotação. Já os ultrassom, né, mais conhecidos como escarificador pneumático, mesmo formato, engate Borden, engata no terminal de alta rotação, mesma função do inserto, tá? Sempre já usar a chave torquímetro. Esse é como exemplo, eu peguei esse aqui da Cavo, né, com uma ponteira de inserto, e tem esse também o da NSK, né, mesmo formato, encaixe Borden e inserto com rosca externa, tá? Da NSK em específico ele vem com um líquido para fazer a lubrificação, lubrifica-se normal, como uma alta rotação, e também os insertos originais. Uma observação bem importante, né, os insertos, todos eles têm uma vida útil, não é? Baixando de 2 a 3 milímetros, ou às vezes 1 milímetro, dependendo o inserto que for usado, ele já deve ser descartado, ele não vai ter mais a eficácia e a durabilidade que é necessário para fazer uma profilaxia. Então é bem importante, né? O inserto tem vida útil e após a vida útil dele deve ser trocado e passado para um novo. Sobre os bicarbonatos, né? Como exemplo aqui estou mostrando o da Schuster, que é um pó extra fino, é um pó que tem tido um resultado muito bom, né? Evitando entupimentos. Vai também, né, além do armazenamento do bicarbonato, né, principalmente nas regiões mais úmidas, armazenar num local seco, um local que não tenha contato externo, né, com a umidade, enfim, a temperatura, para evitar entupimentos. Sempre fechar, se for por pote ou se for por sachê, que nem esse caso aqui, sempre manter fechado e bem vedado. Porque no momento que tu tira daqui e bota no reservatório, se tiver qualquer pedrinha de umidade, vai entupir o aparelho. Nós temos muitos casos aqui, toda semana passa aqui pela empresa, equipamentos que vêm entupidos por não ter um cuidado adequado no consultório.
Então, evita-se muito essa questão do entupimento, mantendo o bicarbonato no local seco, guardadinho, bem vedado, e lembrando que não pode deixar o bicarbonato de um dia para outro no aparelho parado, né? Principalmente esses aparelhos da Schuster, que tem uma função exclusiva do aquecimento do pó, é legal ligar uma meia horinha antes de fazer o procedimento, que ele já dá uma aquecida no bicarbonato para evitar entupimentos. É tudo isso para evitar entupimentos. Sempre bom usar os bicarbonatos extra finos, também para evitar entupimentos. É tudo isso para manter o equipamento uma vida útil maior e evitar, né, de ficar mandando para assistência técnica para fazer o desentupimento.